Muita gente já me mandou mensagem me perguntando se eu estou acompanhando o BL Knock Out. E a resposta é sim. Finalmente chegou a hora da gente fazer uma análise sobre esse BL e tudo que aconteceu até esse momento. Até esse momento a gente teve 7 episódios que foram lançados, de um total de 12. Ou seja, já passamos do primeiro ato, né, que foi a introdução, e já estamos caminhando para fechar o segundo ato, que é o ato do desenvolvimento, que vai fechar no episódio 8. Esse BL é uma adaptação de uma novel de mesmo nome da autora Dawin, a mesma autora da novel Low Frequency, que também já foi adaptada para a série, e a produção está sendo feita aí pela produtora Deep Up. A narrativa combina 3 elementos principais, né, que é o romance, o drama e a ação. Um detalhe importante é que já foi falado em entrevista, até mesmo pelos próprios autores, que o elemento principal dessa história é a ação, ou seja, a parte toda focada ali nas lutas e nos campeonatos de Muay Thai. E que só depois a gente vem com o romance e com o drama. E olha, enquanto eu assisti a série, eu percebi nitidamente que o elemento da ação, ele se destacava em relação aos outros elementos, inclusive mostrando até mais qualidade na hora de produção, quando se tratava ali desse elemento em específico. E aí, depois que eu vi a entrevista dos atores, aonde eles falaram isso, eu pude compreender realmente qual foi o rumo que essa direção resolveu seguir. Mas vamos falar sobre a série. Como eu disse, o primeiro ato já foi todo finalizado e o segundo ato já está quase finalizando. E pelo que eu vi até aqui, eu gostei muito mais do primeiro ato, ou seja, da introdução. Exatamente porque ele cumpre muito bem o seu trabalho de nos introduzir na história e nos personagens. Ele nos apresenta o personagem Cam, apresenta a sua tragédia inicial, né, a morte do seu pai, a fuga dos cobradores, a sua mudança radical de vida, né, indo fazer parte ali daquela academia de Muay Thai. Mostra também o início da sua aproximação com o Tam, que também é muito bem apresentado na introdução, apesar de ser um personagem apresentado a princípio como alguém mais fechado. A partir do terceiro episódio, tudo começa a ficar muito mais claro. Inclusive, as tensões românticas também começam a ganhar muito mais intensidade. Como o Tam é um personagem que tem ali alguns problemas com o seu passado, eles fazem a utilização do flashback, né, para nos introduzir nessa história do passado, para nos contar como que ele era antes de um fato específico e como ele mudou depois desse fato específico. A mãe do Tam também já é apresentada já nesse primeiro ato da história, exatamente já para nos apontar a problemas muito maiores do que o babadinho do Tam com seu amigo e o fato dele não querer lutar. Existe um outro problema maior que ainda vai ser trabalhado também. E tudo isso tendo como pano de fundo toda a questão ali do Muay Thai, que traz uma autenticidade cultural muito forte para dentro dessa obra. Já abro um parênteses aqui para falar sobre como já na introdução eu fiquei muito impressionada com a qualidade das cenas de luta no ringue, né? Com as cenas ali mais voltadas para o Muay Thai. Essas cenas são muito bem construídas, muito bem ambientadas e, claro, muito bem coreografadas. Em relação ao romance, no primeiro ato, apesar da história seguir aquele clichê do Enemies to Lovers, o casal tem uma química muito boa. Não somente o casal principal, mas também o casal secundário. Nesse primeiro ato, a gente teve ali umas pitadas bem generosas de comédia, principalmente ali no arco envolvendo a vilã dessa primeira parte, que era ali a Miss Muay, que apesar de ser uma vilã caricata, é uma vilã bem eficaz. Apesar da comédia, eles conseguem entregar ali uma certa tensão. A partir do episódio 5, a gente entrou na fase do desenvolvimento. E como eu sempre costumo dizer, é aqui que os erros aparecem. E em Knock Out não é diferente. É exatamente nessa fase que eles começam a escorregar. Essa fase começa destacando a vulnerabilidade dos personagens. Tanto do Tam, né, que começa a se envolver mais intimamente com o Cam, quanto o Cam na sua luta para tentar se livrar das suas dívidas. É também nessa fase que a gente vê que eles começam a desenvolver mais o casal secundário e outros personagens ali de fundo.
É nessa fase também que o romance entre os protagonistas se intensifica e também é nessa fase que os primeiros problemas nesse romance começam a aparecer. Ou seja, o segundo ato claramente é muito mais focado no drama e no romance. E agora, quando a gente está chegando na fase final do desenvolvimento, a gente vê que eles estão introduzindo o terceiro gênero, que é o gênero da ação. E aí o negócio começa a bagunçar. A gente tem problemas que foram apresentados lá no início, com muito peso, com muita importância, sendo resolvidos do nada. E aí, por falta de momento de tensão, eles vão lá e reciclam o enredo novamente. O protagonista tinha um problema financeiro, o problema financeiro é resolvido do nada quando o outro paga. Passa um pouquinho, o problema financeiro volta novamente, só que dessa vez focado em outro personagem, afetando todos em volta e novamente é o mesmo problema. A gente também não tem uma real construção do amor inicial. Nessa parte do desenvolvimento, eles até começam a trabalhar um pouco sobre o romance dos protagonistas. Porém, a fase inicial desse romance não é bem trabalhada, ela simplesmente acontece. A gente tem um grande desbalanceamento de tom, principalmente nesse terceiro ato, principalmente quando eles tentam colocar esses três gêneros para trabalharem juntos. E aí a gente tem transições abruptas, muitas vezes o ritmo narrativo é irregular, o que causa uma total desconexão entre os três gêneros. É como se cada gênero estivesse sendo abordado individualmente, o que faz com que pareça que esses gêneros estão competindo entre si por tempo de tela. Eles simplesmente não conseguem costurar o drama com o romance, com a ação. E isso, infelizmente, dá uma baixada aí na fluidez da história. E como eu disse lá no início desse vídeo, quando eu vi as entrevistas deles falando que a ação é o ponto principal da história, esse erro acaba ficando muito mais evidente. Porque a gente vê que as cenas de ação, elas são muito mais trabalhadas, elas têm um cuidado muito maior do que realmente o romance ou o drama da história. É um ponto positivo, pois aquilo que eles se propuseram fazer e dar foco, eles conseguem executar muito bem, mas não é porque a ação é o ponto principal que eles podem esquecer dos outros dois gêneros que estão orbitando essa história também. Quando a gente fala de atuações, a gente está meio dividido. Tem atuações que estão boas e tem atuações que estão medianas e tem atuações que estão ruins mesmo. Por exemplo, a atuação dos figurantes é péssima. O Gun, que é um dos protagonistas, eu acho que ele se sai bem, haja visto que é o seu primeiro trabalho de atuação e como protagonista. Então, dentro da experiência que ele tem e dentro da estrutura do personagem, ele se sai bem. Principalmente nas cenas de luta, a sua entrega fica muito mais evidente. Já o seu companheiro de atuação, eu não acho que esteja tão bem. Principalmente porque parece que ele não consegue acompanhar a variação de emoção do personagem. Ou seja, se ele tá triste, se ele tá com raiva, se ele tá com medo, é sempre a mesma expressão. É compreensível até certo ponto, porque o personagem dele é bem mais complexo, é um personagem que cobra muito mais do ator e ele também não é um ator tão experiente. Mas esse problema na atuação dele é algo muito nítido e se é tão nítido assim, poderia ter sido melhor trabalhado. Trilha sonora da história, acho muito boa. Casal secundário, para mim, é o que me chama mais atenção nessa história. Destaque aí principalmente para a atuação do Kyle. Eu acho ele extremamente expressivo. Ele tem também um personagem bem complexo nas suas mãos. E ele consegue entregar essa complexidade que o personagem pede. Ele consegue se movimentar entre as emoções do personagem. Resumindo, é isso que eu tô achando de Knock Out até aqui. Eu tô gostando de acompanhar, exatamente pela série sair da sua zona de conforto e ter a coragem de colocar um outro gênero como protagonista, que não é o romance. Gosto bastante da química que os atores estão entregando. Compreendo perfeitamente as mudanças que foram feitas, né, na adaptação. Porém, quando eu assisto, eu sempre fico com aquela sensação de que tá faltando alguma coisa. E conforme os episódios vão sendo lançados, eu vou entendendo que o que tá faltando é exatamente a coerência em trabalhar os três gêneros da história. Isso acaba se refletindo no roteiro, acaba se refletindo também na atuação, o que faz a obra ter aí esses pontos negativos que eu já listei. Mas é isso, gente. Essa é a minha opinião. Comentários estão aí para vocês também deixarem a opinião de vocês.